Tudo bem, gente? Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, nos traz a história de Jesus andando sobre o mar. E há uma fala específica a respeito de Pedro, quando ele também começa a andar sobre o mar. Diz o texto que Pedro, reparando no vento, teve medo e começou a submergir ou começou a afundar. Pedro, olhando para Jesus, consegue andar sobre o mar. Pedro, reparando no vento, começa a afundar. Se formos pensar, Pedro estava no seu ambiente. Pedro era um pescador, Pedro estava no mar. Havia uma tempestade, havia um mar agitado, mas Pedro estava no seu ambiente. Pedro talvez estivesse acostumado com aquela situação. Agora há uma nova situação. Aparece um fantasma em primeira mão. Eles entendem que aquela imagem que veio andando sobre as águas é um fantasma. Ao que Jesus se apresenta: olha, não tenho medo, sou eu, Jesus. E Pedro, no seu instinto ou na sua coragem, fala: Jesus, se é você mesmo, me manda andar contigo, me manda eu ir até você. E Pedro tem esse ato de coragem. Pedro olha para Jesus e tem a coragem de sair andando sobre o mar. Mas assim que repara pelo vento, ou assim que repara o vento que batia forte sobre aquele local, Pedro começa a afundar. Esse é o chamado para a nossa vida, e talvez essa mensagem você já tenha ouvido em algumas circunstâncias. Mas eu queria te chamar mais uma vez a continuar andando, olhando para Jesus. Esse é o chamado do autor aos Hebreus, no capítulo 12. Olha só: tirando tudo que nos atrapalha e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Por vezes, as nossas circunstâncias não são problemas, não são dificuldades, mas o nosso ambiente, o ambiente que nós já estamos acostumados, faz com que deixemos de olhar para Jesus. Pessoas que já estamos acostumados, que por vezes nos causam dor, nos causam algum tipo de sofrimento, algum tipo de desconforto, nos fazem deixar de olhar para Jesus, olhar para a potencialidade daquilo que Jesus pode fazer. Nossos trabalhos, nossos investimentos, aquilo que nós temos como objetivo de vida, por vezes são os ambientes onde nós mais deixamos de olhar para Jesus. Não é diante de circunstâncias desfavoráveis por vezes, não é somente diante de desafios que a vida coloca, mas pensando como se Pedro estivesse no seu ambiente, só que olhando para o seu ambiente de uma forma temerosa, em que ele deu um passo de fé, e a vida é um passo de fé. Ele deu um passo de fé para andar sobre o mar. Ele poderia andar sobre o mar, ele poderia fazer algo que ele não estava habituado a fazer dentro do seu ambiente. Olhando para Jesus, ele consegue fazer isso. Esse é o nosso chamado, que nos nossos ambientes nós possamos fazer coisas novas, nós possamos fazer coisas que não faríamos sem que estivéssemos olhando para Jesus. Quantas coisas começamos na nossa família, quantas coisas começamos em nossas igrejas, em nossos ambientes, pessoas que estávamos nos dedicando, pessoas que buscávamos abençoar com palavras, com ações, com atitudes, e que deixamos para trás porque talvez o vento tenha sido um pouco maior do que a ordem do mestre. Lembrando que Pedro só vai para o mar, só vai caminhar no mar porque Jesus o chamou. Então essa é o nosso chamado, que nós olhamos com os olhos da fé. Os olhos da fé enxergam coisas que a razão não enxerga. Os olhos da fé fazem nos fazer coisas que não faríamos somente com a nossa racionalidade. Os olhos da fé fazem nós termos certezas que não teríamos caso dependêssemos somente de nossa razão. Então continue só pela fé, continue só pela ordem do mestre, só pelo chamado do mestre. Continue, porque Jesus está à frente dos projetos que Ele mesmo nos chamou a realizar. Que Deus te abençoe e que te fortaleça sobre o mar, que te fortaleça na sua casa, que te fortaleça nos seus ambientes. Mesmo que o vento se agite, que nossos olhos continuem fixos no nosso autor e consumador, aquele que é digno de toda honra e todo louvor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.